Bem-vindo de volta. Estamos novamente com Larry Johnson, ex-analista da SEAIA, para discutir até que ponto Trump pode estar buscando uma saída e o que ele estaria disposto, eu diria, a sacrificar para consegui-la. Então, obrigado, como sempre, por dedicar seu tempo. De nada, Glenn. Parece, então, que o principal obstáculo para Trump declarar vitória e encerrar o assunto seria o fato de ele não saber o que fazer em relação ao Estreito de Hormuz. Mas agora ele tuitou que o Estreito de Hormuz não é um problema dos Estados Unidos. São os países da região que deveriam lidar com isso. Como você avalia essa posição? Isso é, essencialmente, uma forma de traçar um caminho para uma saída adequada, simplesmente declarando que não é um problema americano. Ou é apenas uma maneira de tentar forward clean os espinhos se unam aos estudantes, em, digamos, um esforço desesperado para realizar o Estreito de Hormuz. Bem, espere um segundo, Glenn. Você não entende que a América teve uma vitória de 100%? Quero dizer, nós aniquilamos o exército iraniano, a marinha iraniana, a força aérea iraniana. Por que precisamos de outros países? Quero dizer, foi uma vitória total dos Estados Unidos. Desculpe. É só que, sabe, se as pessoas não tivessem morrendo, se não houvesse tanta morte, destruição e a dor que está por vir para o resto do mundo, pessoas vão passar fome, pessoas vão morrer em outros países por causa das consequências do aumento dos preços da gasolina, dos enormes aumentos no custo do gás e do gás natural liquefeito, além da escassez de fertilizantes e da impossibilidade de produzir alimentos. Então isso seria como um esquete do Monty Python, porque Donald Trump é tão esquizofrênico em todos os aspectos. Ele está encurralado. Eles realmente acreditavam, entre ele e Bibi, que o Mossad havia recrutado aparentemente Ismail Qani, o chefe da Guarda Revolucionária iraniana. Então, eles achavam que tinham um infiltrado que iria preparar tudo para eles, porque foi exatamente assim que Trump venceu na Venezuela. Eu sei com certeza que havia 3 infiltrados da equipe de segurança de Maduro, etc., que estavam cooperando com as autoridades dos Estados Unidos e planejando e executando aquilo para que pudéssemos entrar e sair sem grandes perdas de vidas. Era exatamente isso que eles estavam planejando com o Irã. Eles realmente achavam que isso aconteceria. E você sabe, quando lançaram essa guerra de agressão, e deixo para você, como historiador, relembrar quantos países já travaram guerras de agressão, que nos julgamentos de Nuremberg foi a persecução contra os nazistas. Os Estados Unidos, ao realizar aquele ataque ao Irã e subestimar grosseiramente as capacidades iranianas, acenderam um fogo que não conseguem apagar. Tenho certeza de que havia alguém na comunidade de inteligência que fez uma avaliação adequada sobre se o Irã poderia fechar o Estreito de Hormuz, e se o fizesse, quais seriam as consequências. Mas não acho que, nem mesmo chegando até Scott Bessent, o secretário do Tesouro, alguém em posição de liderança tivesse a menor ideia. Até que aconteceu. E então, de repente, descobriram, meu Deus, que 20% do suprimento mundial de petróleo vem do Golfo Pérsico. 25% do gás natural liquefeito do mundo vem de lá e vai principalmente para a Ásia. Isso foi cortado. E então o fertilizante, 35%. Então o Golfo Pérsico representava, depois da Rússia, o maior fornecedor de fertilizantes do mundo. Pois bem, agora estamos na época de plantio no hemisfério norte, e não há fertilizante. As ofertas são escassas e os preços estão disparando. Portanto, toda essa situação no Estreito de Hormuz deu início aos primeiros sinais de uma recessão econômica. E continuo ouvindo alguns comentaristas dizendo, vamos ver se isso vai causar uma recessão. Não, já está acontecendo. Depois dizem, vamos tentar manter os preços sob controle. Onde eu moro, na Flórida, ao sul de Tampa, o preço da gasolina desde 28 de fevereiro, então agora estamos na 4ª semana, subiu $1, o que representa 25%. E no caso do diesel, subiu $2.
which is 25%. Well, and on the diesel side, it's gone up $2. Those costs, once they hit the economy and start working. Esses custos, quando atingirem a economia e começarem a se propagar, vão significar aumentos de preços em todos os setores. E não há nenhuma evidência de que isso vá acabar tão cedo. Então aqui está o Trump, depois de afirmar que eles simplesmente derrubariam o Irã. Em vez disso, o Irã, dentro de uma hora após o ataque do dia 28, começou a atingir sistematicamente instalações militares dos Estados Unidos. E de acordo com reportagens recentes, o Irã derrubou 10 sistemas de radar muito caros. Esses sistemas de radar custam no mínimo $500 milhões. Alguns ultrapassam $1 bilhão. Então não é como se eles tivessem um sobressalente no depósito. Ah, pega lá e a gente liga. Não. Os Estados Unidos estão tentando compensar usando aviões AWACS para fornecer parte da cobertura de radar, mas perderam um ativo significativo. E então, a base da Quinta Frota no Bahrein, praticamente destruída. Eles tiveram que realocar pessoal e aeronaves da base aérea Príncipe Sultão, na Arábia Saudita. Está perigoso demais lá. Então moveram tudo mais para o oeste, ainda na Arábia Saudita. A guerra agora se tornou um fardo político para Donald Trump. 4 dias antes de iniciar a guerra, ele fez o discurso do Estado da União, se gabando de como os preços da gasolina estavam tão baixos. Não somos como aquele maluco do Joe Biden, não estamos aumentando o preço da sua gasolina. Falou cedo demais. Está subindo todos os dias. Sabe, eu saí, vamos ver, hoje é sábado, então na quinta-feira fui ao posto de gasolina e o preço estava em $3,44. No dia seguinte, sexta-feira, voltei para conferir e já tinha subido para 3,55 cents ou 3,54. Então veja, 10 centavos em um dia. Então Trump está procurando uma saída. E você o ouve em alguns de seus comentários de ontem dizendo: ah, sim, nós acabamos com a força aérea deles, cumprimos praticamente todos os nossos objetivos militares. Então dá para ver que ele está tentando preparar um plano de saída. E parece que ele está coordenando isso com Bibi Netanyahu. Porque Netanyahu disse na quinta-feira praticamente a mesma coisa. Eliminamos a capacidade do Irã de enriquecer urânio e destruímos seus mísseis balísticos e sua capacidade de fabricação. Declarações bem definitivas. Agora, isso não é verdade, mas dá para ver Trump e Bibi Netanyahu tentando dizer, certo, como fizemos com os Houthis no Mar Vermelho em maio passado. Bem, os Houthis capitularam, estamos saindo. Só tem um problema, o Irã não está colaborando. Iran ain't playing along. Iran's not going to give up the Strait of Hormuz. O Irã não vai abrir mão do Estreito de Hormuz só porque os Estados Unidos e Israel dizem que não querem mais lutar. Não, eles vão lutar até obter uma rendição efetiva de Israel e dos Estados Unidos. O Irã quer uma garantia absolutamente sólida de que nunca mais será atacado. E para esse fim, parece que a Rússia está envolvida agora, tentando fazer alguma mediação. Mas o Irã está firme nisso. O Ocidente acha que pode intimidá-los, que pode coagi-los e que temos poder militar suficiente para derrotá-los. Não temos. Sim, poderíamos derrotar o Irã, poderíamos devastar o Irã, mas no processo perderíamos 1 milhão de pessoas, pagaríamos um preço inaceitavelmente alto em termos de baixas e também de perda de equipamentos. Não acho que o povo americano tenha estômago para isso. I don't think the American people certainly don't have the stomach for that. Os iranianos, porém, o objetivo que eles estabeleceram, e é por isso que o ministro das Relações Exteriores disse: não queremos um cessar-fogo, queremos um acordo político. E esse acordo significa que os Estados Unidos precisam deixar a região, junto com seus aliados. Agora, pode-se dizer, em termos simples, que isso poderia ser alcançado bombardeando as várias bases militares americanas na região. Mas parece haver algo mais em jogo que torna o Estreito de Hormuz bastante importante. Esse é todo o conceito do que estamos vendo agora com esse acesso seletivo, ou até mesmo a nacionalização do Estreito de Hormuz, ao criar um corredor separado dentro das águas iranianas que o restante não poderá usar.
Certo. Se eles fizerem isso, significa que os iranianos podem basicamente dizer aos estados do Golfo: se os essa saírem e deixarem o Estreito de Hormuz sob controle do Irã, então o Irã pode dizer aos estados do Golfo que, se quiserem passar por aqui, primeiro precisam expulsar os americanos de seus territórios. Eles podem cobrar taxas. E há alguns relatos de que já estão cobrando pela passagem segura. Isso seria, essencialmente, as restrições por diretos americanos em troca ao Irã. E alguns também estão sugerindo que os iranianos possam exigir que os estados do Golfo, se quiserem usar o Estreito de Hormuz, recebam pelo menos em yuans ou em alguma outra moeda. Em outras palavras, acabar com todo o sistema do petrodólar. A ideia de que Trump pode simplesmente dizer, bem, essa não é a nossa energia, parece uma versão simplificada, porque o que isso representa seria expulsar os Estados Unidos do Oriente Médio, o que é uma virada bastante dramática. Eu estava me perguntando, você acha que isso é viável? Porque, bem, se os Estados Unidos não aceitarem, então isso não seria apenas mais uma guerra sem fim para nós? Isn't it just another forever war without? Yes, yeah, yeah. I believe that Iran Sim, sim, sim. Eu acredito que o Irã pode suportar essa guerra por muito mais tempo do que os Estados Unidos. Quer dizer, Donald Trump tem, vejamos, estamos em março, ele tem 8 meses antes das eleições de meio de mandato. E quando essas eleições chegarem, acho que é amplamente esperado que não apenas os democratas assumam a Câmara dos Representantes, mas também conquistem o Senado. E então, nesse ponto, todo o foco estará em tentar destituir a administração Trump. Acho que, se for assim, ele está encurralado politicamente e ignorou os avisos que recebeu do Conselho Nacional de Inteligência e, segundo consta, do general Kane, que disseram algo como, olha, não tenho certeza se conseguimos fazer isso. E aqui estão os problemas. Ele não quis ouvir, e isso não é incomum. Não é algo exclusivo do Trump. Tivemos presidentes americanos ignorando análises e avaliações da CIA por décadas. Mas agora isso está custando caro ao Trump. E sua equipe continua tentando fingir que a inflação não está subindo, que é apenas temporária. Não é temporária. Eles se esquecem do tamanho do Irã e têm uma visão tão simplista. Realmente não olham para a história nem a compreendem quando se trata de guerra. Tentei traçar um paralelo com o bombardeio dos Estados Unidos ao Japão em 1945, que se estendeu por um período de 6 meses. E aquele bombardeio por si só não fez o Japão colapsar e se render, embora seja assim que a história é contada nas escolas dos Estados Unidos, que foi a queda das bombas atômicas, e o Japão disse, nós desistimos. Não, não foi isso que aconteceu. Foi a entrada do exército soviético na batalha que finalmente convenceu os japoneses. Certo, temos que nos render. Mas aqui está o ponto. No Japão, os Estados Unidos mataram mais de 700 mil pessoas em 6 meses. E isso ainda assim não fez o Japão colapsar. Bem, graças a Deus, os Estados Unidos e Israel ainda não mataram dezenas de milhares de iranianos. Mas mesmo que o fizessem, o Irã ainda teria meios de continuar lutando. E, no fim das contas, você não assume o controle desses países até colocar tropas em solo, soldados no comando. E os Estados Unidos não têm força militar suficiente para fazer isso. É sempre perigoso inventar, sabe, essa narrativa heróica de guerra depois dos fatos. Isso é algo contra o qual o embaixador Jack Matlock também alertou. Mas é possível observar muitos casos assim. Por exemplo, a crise dos mísseis de Cuba. A forma como isso foi apresentado ao público americano, por o quê? 2 décadas. Que teria sido simplesmente os Estados Unidos, sabe, encarando os soviéticos e dizendo, bem, se vocês cruzarem essa linha, nós vamos, sabe, acabar com vocês. E então, sabe, praticamente como num faroeste, frente a frente. E aí, sabe, quem piscaria primeiro? E os soviéticos piscaram. E então foram embora.
E a história que fica é que se estivermos dispostos a entrar em um jogo de coragem, encarar o adversário, então, diante do poder dos Estados Unidos, eles recuarão. O embaixador Jack Madlock faz um ponto semelhante sobre o fim da Guerra Fria. Ele argumenta que a Guerra Fria foi declarada encerrada em 1989 por meio de negociações, e que a paz foi construída através da diplomacia, do diálogo e de um acordo para construir uma Europa comum juntos. Mas essa não é uma história divertida ou heróica. Então, quando a União Soviética colapsou, exatamente 2 anos depois, ele disse em seu livro que it transformou imediatamente. In his book, he writes that the myth-making began immediately. That is, the Cold War didn't end. It was. Ou seja, a Guerra Fria não terminou. Ela foi vencida, como Bush disse pouco depois em seu discurso sobre o Estado da União. E parece que sim, é claro, alguém quer se gabar, reivindicar a vitória, mas isso tem uma implicação mais ampla. Ou seja, uma vez que se segue por esse caminho, a lição passa a ser que a paz não é criada por meio da diplomacia, das negociações e do compromisso. É que nós os derrotamos, os encaramos de frente, os exaurimos e agora eles colapsaram e nós vencemos. E isso cria, sim, como Matlock disse, uma abordagem muito militarista da segurança, em que a paz é o resultado de derrotar adversários, não da diplomacia. E sabe, isso pode gerar uma cultura política muito perigosa. Bem, posso apenas dizer, reforçando esse ponto, que não é só Donald Trump quem diz que não reconhece o direito internacional. Ele está cercado por chamados assessores, Stephen Miller em particular, que dizem, sabe, o direito internacional, essas instituições internacionais, não valem nada. Nós não respeitamos isso. A estrutura institucional que foi criada após a Segunda Guerra Mundial para garantir que não houvesse outro conflito como aquele, foi completamente rejeitada pelo governo Trump. E assim aqueles que continuam tentando, bem, estamos em uma espécie de situação semelhante à da Liga das Nações agora. A Liga das Nações continuou a operar até a Segunda Guerra Mundial, mas era completamente irrelevante. Ninguém reconhecia seu poder ou autoridade. Ela não tinha poder, nem reconhecia sua autoridade. Acho que é exatamente o habitat o governo reunidos e internacionais. And the other international institutions. É bem, acho que elas se enfraqueceram um pouco por conta própria depois da Guerra Fria, porque o direito internacional sob a Carta da ONU se baseia em concessões mútuas ou em contenção mútua. E isso, é claro, se refletia em uma distribuição bipolar de poder. Agora, o problema é que, sabe, o único motivo pelo qual os países aceitam que devem ter uma política externa contida é a suposição de reciprocidade, que traz previsibilidade. Mas em uma ordem mundial unipolar, que não alguém que lidou. É mais ou menos isso que sabe Stephen Waltz site narrative desafio. Ela tipo a master then it therein that. International law would begin to shift. At least that's how I interpret this rules-based international. Pelo menos é assim que eu interpreto essa ordem internacional baseada em regras. No Ocidente, começamos a criar exceções para nós mesmos. Por exemplo, em 1999, com a guerra, o ataque à Iugoslávia, argumentou-se que não era legal, mas era legítimo. De repente, essas duas coisas deixaram de ser a mesma. E o que torna algo legítimo, mesmo que não seja legal? Bem, proteger os direitos humanos, espalhar a democracia. Em outras palavras, o Ocidente criou uma prerrogativa exclusivamente para si de violar o direito internacional, alegando ser o campeão da democracia liberal. E você viu isso sendo usado repetidas vezes. Mas agora, é claro, estamos em um ponto crítico em que estamos nos equilibrando e realmente precisamos restaurar algumas regras. No seu artigo achei interessante. Você escreve que Netanyahu e Trump podem estar procurando uma saída. Acho que, no caso de Trump, é bem evidente. Ele não hesita em sugerir que está procurando uma forma de sair dessa situação. Há muitos relatos sobre isso. Mas por que Netanyahu gostaria de pôr fim a essa guerra? Parece ser a última oportunidade de realmente neutralizar o Irã. Depois disso, não vejo outra oportunidade surgindo.
Bem, em primeiro lugar, eles não têm a menor chance de derrotar o Irã. Acreditam, de forma tola, que tem, mas não tem. E a guerra agora se tornou bastante cara para eles. Israel é um país pequeno. Sua população geralmente é estimada entre 7 e 10 milhões. Não sei quantos fugiram desde o início da guerra, no dia 28. Mas dê um passo atrás e veja o que Israel não conseguiu fazer. Eles mantiveram o Hamas cercado em um gueto virtual, de 5 milhas de largura, por 25 milhas de comprimento, por 2 anos e meio, e ainda assim não conseguiram derrotar o Hamas, mesmo tendo um exército de 300 mil homens mobilizado lá. Eles têm tanques, artilharia, aviões de combate que podem lançar bombas, helicópteros. Você sabe, eles têm de tudo. E o Hamas basicamente tem armas curtas, armas leves, fuzis, RPGs. E Israel não conseguiu derrotá-los. Agora veja, houve uma revolta na Segunda Guerra Mundial em Varsóvia, no gueto judeu, onde um pequeno grupo de judeus resistiu ao Wehrmacht por cerca de 4 semanas. Pois bem, aqui está o Hamas fazendo algo incrivelmente mais eficaz do que qualquer coisa que tenha sido feita no gueto de Varsóvia. E além disso, Israel agora decidiu, certo, vamos invadir o sul do Líbano e destruir o Hezbollah. Exceto que eles já não tinham destruído o Hezbollah. Quer dizer, nós tínhamos todos os celulares, sabe? Os celulares que explodem começaram a detonar e os pagers explodiram e nós matamos Nasrallah. O Hezbollah acabou. Exceto que, vejamos, o Hezbollah destruiu 7 tanques Merkava 2 dias atrás e destruiu outro nas últimas 24 horas. Então Israel está se atolando nisso e ao mesmo tempo está lançando esses ataques aéreos constantes contra o Irã. Eles estão consumindo munições e não têm uma base industrial que possa simplesmente começar a produzir tudo o que usam. Então estão esgotando seu estoque desses mísseis e também esgotaram, ou estão perto de ficar sem, os mísseis de defesa aérea. Então, estritamente do ponto de vista militar, você diria, precisamos parar isso porque estamos sangrando. Israel não tem a mesma capacidade de resistência que o Irã, simplesmente por causa do seu tamanho. Para o Irã atingir Israel, ele só precisa se preocupar com tipo 2 cidades, Haifa e Tel Aviv. Mas sabe, também há relatos hoje de que eles agora estão atingindo Dimona, a instalação nuclear em Dimona, e as bases militares em Beersheba. Então sim, Israel quer que isso pare. E Alastair Crook e sua esposa, sabe, produzem uma análise semanal do que é escrito na imprensa em hebraico. E isso é bem diferente do que eles publicam em inglês. É como sim, nós não vamos contar aos goim o que realmente pensamos, sabe? Vamos manter isso entre nós. E eles observaram que houve uma mudança dramática nos objetivos. Originalmente era a derrota do Irã. Agora é tipo, ok, basicamente tornamos o programa de enriquecimento deles inerte. Então podemos buscar um acordo. E acho que eles vão tentar. Mas novamente isso ignora o fato de que o Irã também tem voz. E o Irã não vai aceitar isso. O Irã vai querer algo em troca. Sabe, um dos requisitos para que Israel tenha que se submeter a inspeções da AIEA e assinar o Tratado de Não Proliferação. Ou o Irã vai continuar bombardeando Israel sem piedade. Bem, estou me perguntando até onde o Irã vai levar isso, porque eles também estão enfrentando 2 países, os Estados Unidos e Israel, ambos muito militaristas por natureza, mas também 2 países que associam segurança à dominação como estratégia. Os Estados Unidos veem a primazia global como a fonte de sua segurança, enquanto Israel busca a dominação regional. Então eu só fico curioso até que ponto os iranianos podem pressioná-los antes que eles possam, você sabe, considerar o uso de armas nucleares táticas ou algo assim, para aumentar a pressão sobre os iranianos. Porque se eu fosse o Trump, sabe, a única maneira de sair dessa seria comunicar aos iranianos. Queremos pôr fim a isso. Podemos declarar um cessar-fogo. Caso contrário,
vamos continuar escalando e escalando. Acho que o problema é que os iranianos podem se dar ao luxo de subir essa escada de escalada, porque, sabe, apesar da dor no final, pelo menos os Estados Unidos estariam deixando o Oriente Médio e seus aliados da linha de frente no Golfo estariam essencialmente livres disso. Mas é por isso que eu fico me perguntando. Achei interessante que o Estreito de Hormuz pareça ser a parte mais sensível de tudo isso. É por isso que os americanos não podem realmente sair, porque, e dá para ver isso nos tweets dele agora também, ele tweetou que os europeus deveriam nos ajudar a abrir o Estreito de Hormuz. Ele nem chamou isso de operação militar, chamou de simples manobra militar, da qual eles não querem participar. E usou isso para pressionar os europeus, dizendo que a OTAN é apenas um tigre de papel, que os europeus se arrependeriam de não nos ajudar, o que é, digamos, uma espécie de leve ameaça. E depois ele volta mais tarde, insistindo com outro tweet, dizendo, ou vocês nos ajudam com Hormuz, ou talvez eu tome a Groenlândia. Quer dizer, isso é um ultimato e tanto. Então, não parece que ele esteja pronto para desistir ou entregar completamente o controle de Hormuz aos iranianos, já que eles o usariam, é claro, para expulsar os americanos da região. Bem, o desespero dele, quero dizer, ele está agindo como um homem se afogando. Sabe, o Titanic afundou, você está em águas geladas e se debatendo, tentando descobrir uma maneira de se salvar. É aí que ele está. É como se estivesse num jogo de pôquer com o Irã, só que o Irã está em uma posição muito melhor, tem as melhores cartas e mais dinheiro. Eles não são tão ricos quanto os Estados Unidos, mas a capacidade do Irã de escalar o conflito é maior do que a dos Estados Unidos. Sim, os Estados Unidos podem usar armas nucleares. E depois, aí entra uma confrontação nuclear com a Rússia, a China, a Coreia do Norte. Não existe uma forma sem custo para os Estados Unidos usarem armas nucleares. Quero dizer novamente, é difícil imaginar como o mundo seria depois disso. Mas veja bem, o funcionamento normal das coisas pararia. Então os Estados Unidos não estão dispostos a escalar militarmente a um nível em que possam ter chance de derrotar o Irã, porque isso provavelmente exigiria um exército de 3 milhões de homens, o que acabaria paralisando boa parte da economia e a direcionando para a produção de armas. Sabe, nesse momento eles praticamente esgotaram seu estoque de mísseis Patriot PAC-3. O mesmo vale para isso. Se ainda restarem alguns, não há quantidade suficiente para serem usados em um conflito futuro. Então veja, Trump quer sair, mas é um narcisista. Ele não consegue admitir o fracasso. E o Irã não se importa. O Irã não está aqui para proteger o ego de Donald Trump. Sabe, o Irã mantém a superioridade moral. Iran holds the moral high ground. It was attacked in a ruthless, vicious. Foi atacado de maneira implacável e cruel, com o objetivo de decapitar sua liderança e deixar o país sem rumo. Mas os iranianos estavam preparados para isso. E agora que estão revidando, bem, nós dissemos, temos supremacia aérea total. É mesmo? Aquele F-35 foi abatido ontem, ou anteontem, e conseguiu mancar de volta para território aliado e pousar em um dos aeroportos árabes do Golfo. Mas o Irã ainda tem muitos recursos. Mais importante, tem a Rússia e a China ao seu lado. A Rússia e a China não vão deixar o Irã lutar sozinho. Estão oferecendo amplo apoio em termos de ajuda, assistência econômica, armas e, você sabe, drones. Estão ajudando a reabastecer os drones. Então, isso vai continuar a menos que Donald Trump aceite os termos que o Irã vai exigir. Caso contrário, essa guerra vai se arrastar e destruir a presidência dele. Bem, a desesperação definitivamente se instalou, e é por isso que Trump precisa de uma saída. Mas agora vemos que muitos fuzileiros navais dos Estados Unidos já partiram, seguindo em direção à região. Não tantos quanto se esperaria, se o plano fosse tomar um país enorme e montanhoso como o Irã, com mais de 90 milhões de habitantes. Quais você acha que são os objetivos dessas tropas em solo? Eles vão tomar pequenas ilhas? Vão invadir o Iêmen para garantir que o Mar Vermelho não seja bloqueado? Quero dizer, o que você
você acha que pode ser o objetivo deles? The Red Sea is not closed off. I mean, what is it that you think their objective might be? Uh, there is no sane military objective. Não há nenhum objetivo So militar let's racional. put this into Então vamos colocar context. isso em contexto. Um, A área ao longo do Estreito de Hormuz, a costa iraniana, tem cerca de 160 quilômetros de extensão. Na Segunda Guerra Mundial, no dia D, a invasão da Normandia, aquela faixa de praia tinha 80 quilômetros de comprimento. Portanto, o que estamos discutindo agora é um território 2 vezes maior que a Normandia. Na Normandia, os Estados Unidos, o Canadá e o Reino Unido invadiram com 165 mil soldados. As duas MEUs, Unidades Expedicionárias de Fuzileiros Navais, a Tertmeira e a Tersmeia, têm cada uma entre 2.200 e 2.500 fuzileiros. Então, ao todo, talvez 5 mil fuzileiros. Desses 5 mil fuzileiros, the 11th and the 31st, each have between 2,200 and 2,500 Marines. apenas cerca de 2.000, talvez 2.500, são realmente infantaria, soldados de combate em campo. Todo o resto tem um papel de apoio. Então, deixe-me ver se entendi direito. Vamos tentar tomar um território que é 2 vezes o tamanho da praia da Normandia. Esqueci de mencionar que é basicamente formado por penhascos íngremes, com pequenos trechos de praia aqui e ali, mas penhascos ao longo de todo o caminho. Um território que não é fácil de atacar e é bem fácil de defender. Ah, e também esqueci que nesses penhascos há cavernas. Os iranianos construíram cavernas ao longo dos últimos 35 anos e colocaram mísseis nelas, que podem ser disparados contra navios no Golfo Pérsico. Então, sabe, isso não faz absolutamente nenhum sentido. So, this makes absolutely no sense. Oh, and then how are they going to get those Marines on shore? Ah, e então, como eles vão colocar esses fuzileiros navais em terra? Se os navios se aproximarem, cada uma dessas MEUs tem um navio que parece um porta-aviões e ele realmente transporta alguns F-35Bs. Eles podem decolar verticalmente. Também tem alguns helicópteros, tem Ospreys, mas esses navios, se chegarem a menos de 500 milhas da costa iraniana, serão atacados, assim como o Abraham Lincoln foi. E o Abraham Lincoln sofreu alguns danos e teve que deixar a área. Então, para que esses fuzileiros sejam enviados a qualquer lugar, seria preciso aproximar os navios o suficiente para que ficassem vulneráveis a ataques de mísseis e drones. O Irã também possui mísseis subaquáticos, basicamente drones, que podem ser guiados como um torpedo convencional, só que são controláveis. Conventional torpedo, except it's steerable. And then they've got submarine. It doesn't make sense, but let's E então eles têm submarinos. Isso não faz sentido. Mas vamos supor, ok, que de alguma forma eles consigam passar pelo estreito, chegar até a ilha de Karg e desembarcar todos os 5 mil fuzileiros navais lá. Como eles seriam reabastecidos, em primeiro lugar? Em segundo, eles estariam no que eu chamei de Ilha de Karg. É a Ilha das Serpentes com petróleo. A Ilha das Serpentes fica no Mar Negro. É uma formação rochosa onde ucranianos e russos alternadamente desembarcaram e afirmaram ter o controle. O problema é que não há proteção, você fica completamente exposto. Então, se os fuzileiros navais chegarem à ilha de Karg, serão atingidos por drones, mísseis e artilharia. Seria um banho de sangue para os Estados Unidos. E aí você dá um passo atrás e pergunta, ok, qual é o objetivo aqui? Ah, vamos interromper o fluxo de petróleo iraniano. Bem, espere um segundo. Scott Bessent, o secretário do Tesouro, acabou de anunciar que estão suspendendo todas as sanções sobre o petróleo iraniano porque precisam dele para manter o abastecimento e evitar que os preços disparem e que a inflação piore ainda mais. É por isso que eu disse que há inconsistências aqui. Então não sei, acho que talvez estejam tentando usar isso como uma forma de engano. Sabe, você manda os fuzileiros navais porque, na verdade, vão tentar lançar uma operação militar para apreender urânio enriquecido dentro do Irã. De novo, uma missão impossível. Mas eles estão pensando de maneiras muito estranhas. Não é coerente e, com certeza, não reconhece que há limites para o poder dos Estados Unidos agora. Well, another news we got now was
Bem, outra notícia que temos agora é que os iranianos, ao que parece, lançaram 2 mísseis balísticos em direção a Diego Garcia, a base estratégica no Oceano Índico. Isso parece indicar que os mísseis iranianos são bem mais avançados, com um alcance muito maior do que se pensava anteriormente. Aparentemente, os 2 foram interceptados no trajeto, mas ainda assim isso parece mudar bastante o panorama estratégico. De repente, o Irã pode atingir pelo menos todas as partes da Europa, supondo que Diego Garcia fosse o destino pretendido. Pode ir ainda mais longe do que isso. Dá para imaginar que isso colocaria em xeque alguns dos cálculos dos europeus sobre se participariam ou não dessa guerra. Porque, se eles entrarem na jogada e os iranianos tiverem mísseis capazes de atingir alvos, então tenho certeza de que os russos ficarão muito felizes em compartilhar alguns dados de mira. Talvez de algumas fábricas militares alemãs, ou de onde quer que na Grã-Bretanha estejam produzindo os Storm Shadows. Parece que todas essas guerras estão muito interconectadas. Parece que isso pode sair rapidamente do controle se eles decidirem continuar subindo essa escada de escalada, porque, quero dizer, que outro significado você acha que essas capacidades, esses mísseis têm? Disseram-nos que eles já tinham esgotado todos os mísseis e praticamente acabado com eles. Os iranianos disseram, estamos guardando o nosso melhor para depois. Então, ou os americanos estavam mentindo, ou os iranianos estavam. Mas agora que esses mísseis estão entrando em jogo, não dá para deixar de pensar que talvez os iranianos, bem, pelo menos em parte, estavam dizendo a verdade. Bem, na verdade, vi ontem algo dizendo que os Estados Unidos e Israel juntos destruíram 320% da capacidade de mísseis do Irã. 320%, hein? Isso é puxa. Olha, eu sempre disse, e você viu isso também na Ucrânia, que eles interceptam 200 de 150 mísseis. E de fato, como falamos da última vez, quando você olha para o número de mísseis PAC-3 do sistema Patriot, os Estados Unidos produziram apenas 4.620 deles. Esses são capazes de derrubar cerca de 2.310 mísseis balísticos. Bem, a Rússia já lançou mais de 12 mil. Então, ok, a matemática simplesmente não fecha. Mas a capacidade de mísseis do Irã está enterrada no subsolo. As instalações de produção deles ficam subterrâneas. E os Estados Unidos, a menos que tenha uma fonte humana que tenha estado lá dentro contando e fornecendo informações diretas, não tem a menor ideia do que há lá embaixo. Agora, Israel já teve boas informações de inteligência, mas neste caso, eles calcularam muito mal. Eu apostaria que os mísseis disparados contra Diego Garcia não foram necessariamente projetados para atingir Diego Garcia, mas para forçá-los a lançar alguns de seus mísseis de defesa aérea, que são de fornecimento limitado. Na verdade, acho que o Irã poderia continuar isso até esgotar o estoque de defesa aérea em Diego Garcia. Air defense supply at Diego Garcia, then they send in the real missiles that could hit it. Então eles enviam os mísseis de verdade que poderiam realmente acertar o alvo. Então veja, o Irã tem adotado uma estratégia bastante interessante. Eles não estão apenas atirando às cegas, estão sendo muito metódicos na forma como conduzem isso. E eles disseram, vocês atingem nossas instalações de petróleo, nós atingiremos as de vocês. O potencial para a retomada da produção de petróleo ainda existe. Quero dizer, ela não foi destruída no Golfo Pérsico a ponto de ser necessário perfurar novos poços e reinstalar oleodutos, etc. Mas se os Estados Unidos, em seu desespero, seguirem por esse caminho, o Irã, bem, o suprimento mundial de petróleo ficaria paralisado por anos. Não apenas por 1 ou 2 meses, mas por pelo menos 2 ou 3 anos. Bem, como você abordaria esse problema então? Se Donald Trump pegasse o telefone hoje e ligasse para Larry Johnson, o que você diria a ele sobre como sair dessa situação? Porque se está claro que ele está procurando uma saída,
Eu não vejo nenhuma. Acho que esse é o principal problema. Seja o que for que os iranianos estejam pedindo, se for para se retirar da região ou impor alguns limites ou restrições a Israel, nada disso parece ser algo que ele consiga entregar. Ele precisa encontrar uma forma de sair. Sua saída tem que incluir algum elemento que lhe permita, imagino, declarar vitória, por mais vazia, oca ou absurdamente falsa que essa vitória possa ser. Ele ainda precisa oferecer algo à sua base, dizendo: olhem, nós vencemos, vejam o quanto destruímos, quantas pessoas matamos. Mas ele não vai conseguir vender essa ideia se tiver que se retirar de suas bases ou algo do tipo. If they have to pull out from their bases or something like this. Well, he could actually, let's call it the resurrection of. Bem, ele poderia, na verdade, digamos, chamar isso de ressurreição do JCPOA, sem chamá-lo de JCPOA. Consigo imaginar um cenário, embora eu concorde que não seja provável, em que Trump poderia nos tirar dessa confusão declarando: ei, alcançamos nossos objetivos militares, derrotamos o Irã. E como prova disso, o Irã agora concordou em permitir inspeções completas da AIA em seus locais nucleares, para garantir que não está enriquecendo urânio, e em permanecer como membro do Tratado de Não Proliferação. Assim, como resultado, não precisamos mais manter uma presença militar no Golfo Pérsico, porque o Irã concordou em se comportar e fazer parte da comunidade das nações. Sabe, ele talvez conseguisse vender essa ideia dessa forma. He might be able to sell it that way, but Iran might. Mas o Irã, bem, o Irã talvez sim, mas não tenho certeza se neste momento o Irã vai estar disposto a se submeter a qualquer tipo de controle internacional sobre suas capacidades de enriquecimento nuclear. Acho que pode haver uma percepção de que eles precisam seguir o caminho da Coreia do Norte. A Coreia do Norte tem a bomba e o resto do mundo a deixa em paz. É como um porco-espinho. Então essa é praticamente a única opção de Donald Trump. Ele precisa declarar vitória, mas ao declarar vitória, vai suspender todas as sanções contra o Irã e retirar as forças militares dos astomas do Golfo Pérsico. Isso, porém, vai enfurecer os sionistas. Mas Trump, bem, o dano que ele causou à sua coalizão, ou à coalizão que o elegeu, está dizimado, destruído. Você está vendo agora até o Tucker Carlson se manifestando fortemente contra o Trump por causa disso. Tem a Marjorie Taylor Greene, o Joe Rogan, o Dave Smith, que é um comediante popular, e a Candace Owens. Ela tem milhões de assinantes no blog ou no podcast dela. Então há, sabe, um número realmente crescente de personalidades influentes da mídia alternativa que estão condenando o Trump. E eu não vejo um caminho de volta para ele neste momento. Isso foi um golpe fatal para a presidência dele. A única coisa que tinha era a credibilidade que nunca lhe condenava a guerra no Oriente Médio. E por Deus, ele começou uma e não segue power, né? And by God, he started one. And he can't stop it. Well, I was thinking a very bold. Bem, eu estava pensando que uma proposta realmente ousada seria basicamente vincular isso à ideia de América em primeiro lugar. Essa é a nova estratégia de segurança nacional de dezembro de 2015. Ela abordava, de certa forma, essa nova distribuição multipolar de poder, sugerindo que não podemos estar em todos os lugares, então precisamos estabelecer prioridades. Vamos focar no hemisfério ocidental, porque não podemos deixar que os chineses dominem o nosso quintal. E claro, o leste asiático, é lá que está o nosso concorrente de igual para igual. Mas sabe, isso significa reduzir, ou pelo menos diminuir, ou até mesmo sair da Europa e do Oriente Médio. Esse seria o objetivo. Foi mais ou menos nisso que ele baseou sua campanha. Era isso que a paz implicava. Porque apenas o último tweet é realmente onde ele diz, sabe, que a OTAN é um tigre de papel, que os europeus nos traíram, que eles vão se arrepender disso. Quero dizer, essa é uma oportunidade perfeita para sair da Europa. E isso também vem junto com os comentários dele, de que, bem, o Estreito de Hormuz não é por onde passa a nossa energia, não é nossa responsabilidade. Tentamos fazer com que o resto do mundo se juntasse a nós para ajudar a mantê-lo aberto, mas eles não quiseram.
Sabe, ele poderia usar essa carta e essencialmente se retirar da Europa e do Oriente Médio. Se você deixar a região do Estreito de Hormuz para o Irã, é exatamente isso que vai acontecer. Os Estados Unidos teriam uma presença muito reduzida na região. Mas de novo, ele não é um rei. Ele não pode decidir tudo sozinho. É simplesmente muito difícil para mim imaginar o Trump conseguindo realizar algo assim. E também é difícil vender isso como uma vitória. Sabe, se você sai de cabeça erguida, talvez, mas se sai como no Afeganistão, simplesmente fugindo porque foi derrotado, não dá para vender isso como uma vitória. E muito disso tem se concentrado. Bem, muitos dos fracassos nessa guerra têm a ver com a capacidade de vender a guerra. As narrativas estão completamente dispersas. The narratives are just all over the place. Well, in fact, that was the first fatal mistake. Bem, na verdade, esse foi o primeiro erro fatal que ele cometeu. Até George W. Bush entendeu que precisava apresentar um argumento e tentou fazê-lo na ONU, mas também teve que convencer o povo americano sobre por que precisávamos invadir o Iraque. Tudo aquilo era mentira, mas o povo americano acreditou, e assim ele teve apoio majoritário no início. Mas ele também descobriu que esse apoio era bastante frágil e evaporou quando, missão cumprida, se revelou uma longa guerra de insurgência guerrilheira. E sabe, uma das coisas interessantes sobre essa guerra insurgente foi que havia xiitas que se opunham aos Estados Unidos, mas também grupos xiitas apoiados pelo Irã que lutavam ao lado dos Estados Unidos contra os integrantes do ISIS. Então veja, mais uma vez, os Estados Unidos não faziam ideia do que estavam se metendo, as complexidades. E agora estamos presos, porque precisamos gastar recursos militares. E algumas dessas bombas para fabricar novas precisam de algo chamado galho. Pois é, isso vem da China. E a China disse, desculpe, não vamos enviar mais. Eles também cortaram o fornecimento de minerais de terras raras, que são essenciais para alguns sistemas e armamentos, coisas como radares. Então, veja, os Estados Unidos acabaram perturbando e talvez danificando permanentemente sua cadeia de suprimentos necessária para manter o complexo militar industrial funcionando. E ao mesmo tempo, isso está consumindo recursos que não são facilmente substituíveis. Então, sabe, eles não vão se esgotar amanhã, mas estão sempre se preparando para um confronto. Sabe, vamos ter um confronto com a China. E a China, de forma inteligente, está pensando, esses tolos vão nos atacar se tiverem a chance. Então não vamos armá-los, nem dar a eles o que precisam para construir armas que usarão contra nós. Não, isso não vai acontecer. Bem, esses radares de que você está falando custam centenas de milhões de dólares e precisam de galho. Não é apenas que a China tem um controle esmagador, é que 98 a 99% da produção está na China. O que significa que se os Estados Unidos quiserem travar uma guerra com a China, basicamente terão que pedir permissão à China para vender os minerais raros de que precisam para atacar a própria China. Então, é um jogo realmente horrível que está sendo jogado aqui. Quero dizer, vamos colocar assim, ei Glenn, você poderia me vender, digamos que eu queira comprar uma arma de você e a munição, porque vou usá-la para te matar. Então por quanto você me venderia? Acho que você não me venderia. Não, e eu acho que... Mas também, se os chineses quisessem interromper e negar vendas aos Estados Unidos, isso poderia ser visto como uma perturbação do comércio internacional. Mas a questão é que os Estados Unidos já começaram essa guerra comercial contra os chineses. Então, se eles revidarem limitando esse tipo de terras raras, parece apropriado. Então, não, é apenas a estratégia geral aqui. Parece que está tudo ausente. O grande o quê? Qual foi a palavra que você usou? Estratégia? Sim. Toda vez que eu menciono a palavra estratégia, quando falo com pessoas como o coronel Douglas McGregor, ele sempre diz, Glenn, não existe estratégia. Pare de usar essa palavra.
There is no strategy. Stop using this word. So Yeah. Well, eu vou ser como Mandy Patinkin no filme A Princesa Prometida. E o seu garoto Sean, sabe, estratégia. E o Sean no filme ficava dizendo inconcebível, inconcebível. E o Mandy Patinkin finalmente disse, acho que essa palavra não significa o que você pensa que significa. I don't think that word means what you think it means. De qualquer forma, por desculpa por esse que é um tambo, Fissimar no Kupor. Eu agradeço. Yes, também. Yeah, have a good one. Tudo bem, meu amigo. Fique seguro.